Zuko pode não ser o protagonista, mas se tornou um dos personagens mais populares de Avatar, a Lenda de Aang. Introduzido como principal antagonista, o personagem passa por uma longa jornada que permite a ele se conhecer e se melhorar, fazendo com que ele repense suas atitudes e tudo aquilo que aprendeu em sua nação. Sua redenção é considerada uma das mais bem feitas até hoje, garantindo que toda a história do príncipe exilado fosse bem construída e cheia de significado. Dito isso, reunimos fatos e curiosidades sobre o Zuko, o último vai te surpreender. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo. 1. Rejeição do pai. Zuko, o primeiro filho do príncipe Ozai e da princesa Ursa, sofreu o desdém de seu pai desde seu nascimento. Quando pequeno, a família real teve dúvidas de que o garotinho seria realmente um dobrador de fogo, algo que Ozai considerava uma vergonha. Por causa disso, o príncipe planejava jogar seu filho dos muros do palácio, só não o fazendo pela intervenção de sua esposa e dos sábios do fogo. A paz só voltou à família quando Zuko mostrou ser um dobrador de fogo. Depois disso, eles tiveram alguns anos de felicidade, dos quais o próprio personagem se lembrava com carinho. Nessa época, ele e sua irmã Azula tinham um bom relacionamento, que foi piorando conforme a garota se mostrou cada vez mais manipuladora, não perdendo oportunidades de o ridicularizar. Embora o relacionamento dele com Ozai também tenha melhorado inicialmente, ele logo piorou, assim como com Azula. O futuro imperador favorecia sua filha, naturalmente talentosa como dobradora, e voltou a desprezar seu primogênito, que não demonstrava o mesmo talento. Ainda durante sua infância, o jovem príncipe teve que ouvir de seu próprio pai que Azula tinha nascido com sorte, mas Zuko tinha sorte por ter nascido. 2. O desaparecimento da sua mãe. Após a morte do filho de Iroh, Lúthien, o príncipe Ozai foi até o Senhor do Fogo Azulon, na tentativa de ser escolhido como seu sucessor apesar de ser o segundo filho. Seu argumento foi que com a morte de seu sobrinho, Iroh não tinha mais herdeiros, enquanto ele poderia manter a linha de sucessão intacta por meio de Azula, que era além de tudo, uma dobradora de fogo muito talentosa. A reação de Azulon, no entanto, não foi como Ozai esperava. Enfurecido, o Senhor do Fogo repreendeu seu filho por tentar se aproveitar da perda de Iroh para conseguir poder. Como punição, ele declarou que Ozai teria que tirar a vida de Zuko, seu próprio filho, para entender a dor da perda de Iroh. Ao descobrir sobre isso, Ursa fez uma oferta a Ozai. Ela daria a ele um veneno sem cor, sabor ou odor, e ele poderia tomar o trono de seu pai. Em troca, o filho dos dois permaneceria vivo. Apesar de aceitar, Ozai determinou que ela precisaria desaparecer em seguida, pois ele não queria correr o risco de ser envenenado também. Além disso, as crianças ficariam com ele, garantindo que ela cumpriria sua palavra como combinado. 3. Bisneto de um Avatar. Uma das principais revelações na primeira metade do livro 3 foi que a mãe de Zuko, Ursa, era neta do Avatar Roku, o que desempenhou um papel importante na decisão de Zuko de se juntar ao time Avatar. Na série de quadrinhos spin-off, A Busca, foi revelado que o Senhor do Fogo Azulon procurou casar seu filho Ozai com uma descendente do Avatar Roku. Isto foi devido aos sábios do fogo prevendo que as crianças produzidas por esta união se tornariam poderosos dobradores de fogo. Isso levou Azulon a enviar seu agente para localizar uma descendente de Roku, forçando Ursa a se casar com Ozai. 4. Banido pelo Senhor do Fogo. Com sua maior protetora sendo forçada a deixá-lo, as coisas não melhoraram para Zuko. Ozai de fato se tornou o novo Senhor do Fogo, mas apesar de ter feito com que Ursa deixasse ambos os filhos do casal para trás, sua atitude em relação a ele não mudou. Alguns anos depois, ainda tentando se provar para seu pai, o jovem príncipe quis participar de um conselho de guerra com o Senhor do Fogo e seus generais. Depois de muita insistência, o tio dele, Iroh, permitiu que ele acompanhasse a reunião, mas o instruiu a não falar nada. Quando um dos generais começou a apresentar um plano no qual toda uma divisão seria sacrificada, Príncipe Zuko se mostrou incapaz de permanecer em silêncio, abertamente o criticando. Sua insubordinação foi considerada um insulto grave, o que levou o Senhor do Fogo a exigir que o garoto participasse de um Agni Kai. Acreditando que enfrentaria o general que insultou, Zuko aceitou, mas quando o momento do confronto chegou, ele descobriu que teria que enfrentar seu pai. Imediatamente o jovem príncipe ficou de joelhos, pedindo perdão em meio às lágrimas e se recusando a lutar. De acordo com Ozai, a reação era um sinal de covardia e mais uma demonstração de desrespeito. Como punição, o Senhor do Fogo queimou seu filho, o deixando com uma cicatriz permanente do lado esquerdo do rosto. Além disso, ele deserdou Zuko e o exilou, determinando que o garoto só poderia voltar para casa após capturar o Avatar, que havia desaparecido cerca de 100 anos antes.
Na época, o príncipe exilado tinha apenas 13 anos. Com o desaparecimento do Avatar, sua missão havia sido feita para ser impossível, o mantendo exilado para sempre. Apesar disso, o jovem se apegou a ela, desesperado para completá-la e recuperar sua honra e tudo que havia perdido. Seu tio Iroh se tornou parte fundamental de sua vida desde então, tendo apoiado o garoto e tentando direcioná-lo para um caminho melhor, tratando-o como um filho. 5. Zuko e Aang. Durante as primeiras temporadas em que aparece, seu lugar na trama é como um antagonista, constantemente perseguindo o protagonista e seus aliados na tentativa de capturá-lo e reconquistar sua honra. Apesar disso, a jornada mostra ao príncipe que nem tudo é como ele acreditava. Além de conhecer a realidade de outras nações, Zuko tem a chance de retornar à Nação do Fogo, em teoria conseguindo tudo o que queria. Ainda assim, ele não consegue simplesmente retornar após ver muito mais do mundo além do que conhecia, e eventualmente decide fazer o que é certo, abandonando seu lugar como príncipe, dessa vez por vontade própria. Zuko acaba se juntando ao grupo do Avatar, onde vai conquistando a amizade dos outros com o tempo. Quando ele retorna à sua terra natal, é apoiando os esforços de Aang e lutando pelo que é certo, tudo em busca do que é melhor para o mundo. Depois de enfrentar Azula, o jovem retoma seu lugar como líder, não apenas se tornando um príncipe desta vez, como assumindo a posição de Senhor do Fogo. 6. Relacionamento com Katara. A ideia de Zuko e Katara formarem um casal foi uma ideia que flutuou na sala dos roteiristas durante a maior parte da série. Não é nenhuma surpresa que eles brincassem com o conceito, considerando que já havia muitas evidências na série. Para começar, Katara tem uma idade muito mais próxima da de Zuko do que de Aang. Há também aquela cena no final da segunda temporada em que eles se abrem e parece que eles podem se abraçar naquele momento. Mas, infelizmente, para aqueles que queriam desesperadamente ver o casal Zutara, o romance deles simplesmente não aconteceu. 7. Senhor do Fogo Zuko. Nos quadrinhos, é mostrado o que aconteceu e como o Dobrador de Fogo se saiu após assumir a liderança de sua nação. Depois de sua coroação, o jovem tenta corrigir o imperialismo dos governantes anteriores, retirando aqueles que permaneceram leais ao Ozai do governo, e apoiando a remoção das colônias da Nação do Fogo. Não contente com isso e temendo acabar indo pelo caminho de seus antecessores, Zuko faz o Avatar prometer acabar com ele, caso ele comece a agir como eles, o que felizmente, não precisou ser feito. 8. Grandes feitos do Zuko adulto. Ao lado do Avatar, o Senhor do Fogo é um dos grandes responsáveis por possibilitar o surgimento da República Unida das Nações, que tem Cidade-República como sua capital. Além da criação da nação, ele ajudou a torná-la mais segura e próspera, inclusive combatendo o crime na capital. Em determinado ponto de sua vida, ele se casou e teve uma filha, chamada Izumi. Ela o sucedeu quando ele decidiu se aposentar, se tornando a nova líder da Nação do Fogo. Ao longo de toda a sua vida, ele e Aang permaneceram melhores amigos, confiando um no outro e buscando conselhos sempre que julgavam necessário. Ele também permaneceu sendo um grande aliado da tribo da Água do Sul, e os ajudou sempre que eles precisaram. Após a morte de Aang e a reencarnação do Avatar em Korra, a garotinha foi atacada por Zahir, que tentou raptar ela. Zuko uniu forças a Sokka, Tenzin e Toph para defendê-la, além de auxiliar na prisão dos criminosos depois disso. 9. Relacionamento com Mai. Zuko ao longo da série animada, acaba se envolvendo romanticamente com Mai, personagem que começa como uma das amigas de Azula, mas se opõe à princesa para salvar seu amado. Apesar de se separarem durante a série, no final eles se reconciliam, ficando juntos novamente. Zuko passa por um período difícil nos quadrinhos que dão continuidade à história, no qual começa a agir de modo autoritário e agressivo. Essa atitude é direcionada tanto em seu governo quanto a seus amigos, fazendo com que ele e Aang passem por um momento bastante tenso. Em meio a isso, ele também começa a guardar segredos, e a junção de tudo isso leva Mai a terminar seu relacionamento com o então Senhor do Fogo. Apesar disso, Jenny Luen Yang, responsável por escrever as HQs, sugeriu que os dois voltariam a ficar juntos alguns anos depois. Até o momento, não foi confirmado que Mai seja esposa de Zuko e a mãe de Izumi, embora muitos acreditem que sim, dado o fim da série original e a sugestão de que o casal ficará junto nos quadrinhos no futuro. 10. Druk, seu companheiro dragão. Druk é o nome do dragão adotado por Zuko, que o acompanha em A Lenda de Korra. Até o momento, não foi contado como o personagem conseguiu seu companheiro, mas é possível que essa história ainda apareça nos quadrinhos. Tudo o que se sabe é que ele é um descendente de Han e Shao, os dois antigos dragões reverenciados pelos Guerreiros do Sol.
Ele aparece em alguns episódios do livro 3 de A Lenda de Korra, transportando Zuko e protegendo a ele e a outros. 11. Zuko em A Lenda de Korra. A primeira aparição de Zuko em A Lenda de Korra também acontece no livro 3. Já em idade avançada, o antigo Senhor do Fogo entra na história para verificar a prisão de Peli, uma das companheiras de Zahir. Além de auxiliar o time Avatar em alguns momentos, o personagem aconselha Korra, assim como havia aconselhado Aang ao longo de sua vida, algo pelo qual a nova Avatar se mostra bastante grata. Separamos esses 2 vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia alguma dessas curiosidades? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como este.